Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo, por favor, livro de João. Aleluia. Aleluia. João, capítulo de número 4. Aleluia. Na medida que você for encontrando, você pode ir dando glória. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Se você quiser ler sentado, você lê sentado. Da forma que você se sentir melhor, você faz isso. Amém? João, capítulo de número 4, verso 1, está escrito assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Eu queria pedir, só para diminuir a conversa um pouquinho, só um pouquinho. Eu me distraio fácil, irmão. Pensa em alguém que perde a atenção facinho, é eu. Verso de número 7, mais uma vez. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Santo é o Rei da glória. Aleluia. Aí. Eu gosto de usar o pedestal porque normalmente a minha mão chacoalha um pouquinho quando eu estou aqui, sabe? E aí, às vezes, segurar o microfone não é tão confortável assim. Pode se assentar, por favor, pode ficar à vontade. Esse texto eu já ministrei sobre ele algumas vezes, mas desta vez, Deus ele me direcionou de um jeito assim que há bastante tempo eu não percebia algo tão... algo desta forma nesse texto. Perceba comigo, por favor. O texto vai começar dizendo sobre os resultados que Jesus vem tendo no seu ministério. O texto diz que ouviu-se ou teve uma notícia de que Jesus estava fazendo ou estava batizando mais discípulos ou mais pessoas do que João. Eu preciso te lembrar que quem começou a batizar foi João. E quando a gente percebe no texto, o texto dizendo
que Jesus está fazendo e batizando mais do que João, nós vamos perceber no texto que vai ser criado um mar de disputa. E eu não sei se você já percebeu isso, mas todas as vezes que você está tendo resultados na vida, ainda que você não esteja tendo resultados nas mesmas áreas que outras pessoas, elas vão te enxergar como alguém que está em disputa com ela sobre aquilo que ela faz, ainda que aquilo que você faz não é o mesmo que ela. Por que isso? Porque os resultados, eles vão gerar em outras pessoas inveja. Não é João necessariamente que vai começar a ter inveja de Jesus, de forma alguma. Até porque a notícia se espalha através dos fariseus. Eles levam a notícia de que Jesus está fazendo e batizando mais do que João. Eu preciso te lembrar mais uma vez, Jesus não batizava ninguém, os seus discípulos sim. Quando Jesus vai perceber na história esse ar de disputa, a Bíblia vai dizer que Jesus toma uma atitude. Jesus decide sair da Judeia e ir para a Galileia. E eu procurei entender o porquê isso. O propósito de Jesus não era batizar. O propósito de Jesus era morrer para que nós tivéssemos vida. Os seus discípulos tinham que batizar. João tinha que batizar. Quando Jesus percebe que um ar de disputa é criado, ele diz assim: bom, eu tenho um propósito do Pai dentro de mim. E se eu estou incomodando aqui, eu vou conseguir cumprir o propósito em outro lugar também. Por quê? Porque o propósito está dentro, o propósito não está fora. O propósito não é territorial. O propósito, ele emana de dentro de Jesus para fora, ou de dentro de nós para fora. O que eu estou querendo te dizer com isso? Quando você perceber um ambiente de disputa, faça o mesmo que Jesus, se retire do ambiente de disputa, porque aquele que entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida, não vai se envolver em disputa, não vai se envolver em discussão, não vai se envolver em fofoca. Quem entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida, não vai se envolver naquilo que atrasa o propósito. Jesus, ele olha para o cenário e ele entende. Ele não está disputando, mas se existe alguém que provavelmente vai querer disputar, ele diz: bom, eu sou melhor do que isso. Eu não preciso disputar com ninguém. Eu sei o para que Deus me chamou. Se os meus resultados estão falando por mim, então quer dizer que eu estou na direção correta. O que eu estou querendo te dizer é que se você vem tendo resultados e isso vem desagradando outras pessoas, continue tendo resultados. Continue fazendo aquilo que você faz, que está fazendo com que você tenha bons resultados. Porque esta é a vontade do Pai. João capítulo 15, versículo 7, 8, se não me falha a memória, vai dizer assim: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês irão e darão frutos. Então quer dizer que quando a palavra de Deus está em mim, eu vou dar fruto, é isso? Correto. O que eu estou querendo te dizer é que quem está observando e está achando que você está disputando, não tem a palavra dentro dele, não está enxertado em Cristo, ainda não entendeu para que Deus o chamou. O que eu estou querendo te dizer é que quando você entender aonde é que Deus te colocou, quando você entender aonde é que Ele te direcionou, as pessoas que Ele colocou à sua volta, você não vai entrar mais naquilo que atrasa o propósito. Olha para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que você não gosta disso, mas pregador tem desse costume. Fala assim, ó: você tem propósito. Fala com vontade, que só o pastor e a pastora falou. Fala de novo: você tem propósito. Aí, agora ficou bonito. Agora você vai melhorar e você vai dizer assim: a partir de hoje você não para mais. Aleluia. Agora diz mais uma coisa só, fala assim para ele: a partir de hoje você não se envolve mais em fofoca. A partir de hoje você não se envolve mais em diz que me disse. A partir de hoje você não se envolve mais naquilo que atrasa a chamada. A partir de hoje você não se envolve mais naquilo que te impede de cumprir o propósito. Por quê? Porque se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, esta é a vontade do meu Pai, que vocês vão e deem frutos. Aleluia.
Aleluia. Tem gente que não entende o resultado, irmão. E a gente, até por falta de conhecimento na palavra, a gente às vezes acaba se entregando para esses percalços que acontecem. Às vezes a gente escuta alguém contando uma notícia ruim, o que a gente faz? Quer saber a fundo qual é a notícia? O que você tem a ver com a notícia ruim? A palavra dele está em você e você tem que dar frutos. Aleluia. A gente está acostumado demais a carregar notícias ruins. Mas deixa eu te contar uma notícia boa hoje. Você tem um propósito. Você não se envolve mais com notícias ruins. Aleluia. Sabe por quê? A notícia ruim é tudo que o diabo precisa para acabar com o dia de alguém. Com a semana, com o mês, com o ano de alguém. E a gente às vezes, a intenção até é boa. Mas você já ouviu falar da incompetência com força de vontade? É isso que acontece quando nós levamos uma notícia ruim. Como assim? Quando você ouve algo e aquilo não te edifica e você passa isso para frente, isso é uma notícia ruim. Da mesma forma que não te edificou, não vai edificar mais alguém. Aleluia. Eu e minha esposa, a gente passou por umas situações na vida já, que a gente aprendeu a ser mais ou menos assim. Se você chegar na minha casa agora, ela está lá com as nossas filhas. Só que você não vai ver a gente andando por aí com muita gente, de forma alguma. É alguém, um casal muito próximo. Mas por que a gente parou de andar com gente demais? Porque quando nós andávamos com pessoas demais, a gente só se envolvia em confusão. A nossa intenção era boa, mas nós éramos incompetentes com força de vontade. Ouvíamos uma história, passávamos adiante. Aquilo não nos edificava e a gente mesmo assim levava adiante. Só que nós entendemos que a vontade do Pai para nós, ela não é que nós impeçamos uma árvore de dar fruto. Muito pelo contrário, Ele quer que nós dê fruto e Ele quer que nós façamos com que mais pessoas deem frutos. Porque a palavra dele está em nós. O que eu estou querendo te dizer com isso é que ande 1, ande 2, no máximo 3, mas ande com pessoas que dão fruto. Às vezes a gente até pode se envolver em uma pequena confusão, é normal. Isso acontece. Igual eu falei da última vez que eu vim aqui, se você dirigiu em Cianorte hoje, eu tenho certeza que na sua cabeça teve uma confusão. Porque andar aqui é difícil. Mas e aí, eu vou ficar me matando no trânsito? Não. Eu sou portador de notícias boas, eu não sou portador de notícias ruins. Eu não sou aquele que impede de dar fruto, muito pelo contrário, eu sou aquele que rega a planta para que ela dê mais fruto ainda. Aleluia. Só que é interessante porque Jesus ele vai sair do cenário de disputa, ou seja, do cenário que provavelmente iria impedi-lo de dar os resultados que o seu ministério precisa, e ele vai se direcionar de Judá ou da terra dos judeus para Galileia. Só que o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Só que a questão do ser necessário não tem a ver com caminho, tem a ver com o propósito. Porque Jesus entendeu que o propósito não é setorial, mas que o propósito está nele. Então quando alguém cria um ambiente que não é um ambiente em que o propósito quer que eu esteja, o que ele diz? Eu vou sair daqui. Dá para exercer o propósito, dá para exercer a chamada em outro lugar também. Quando Jesus chega a uma cidade chamada Sicar, na terra de Samaria, ele para junto a uma fonte, a fonte que Jacó deixou para o seu filho José e para os seus descendentes. Quando ele para na beira do poço, pastor, isso aqui me chama a atenção. Vem uma mulher tirar água. Grava isso, por favor. Repete comigo assim: a mulher foi tirar água. Qual era o propósito da mulher? Tirar água. Mas qual que era o propósito de Jesus? Mudar a vida dela. O que Jesus queria não é que ela tirasse água. Jesus queria transformar a vida dela. Você está com a Bíblia aberta? Não fecha a Bíblia não. O pregador te engana porque você fecha a Bíblia.
Não fecha não, deixa aberto, nem que seja no celular. O texto vai dizer que Jesus para descansar, pastor, e quando ele para descansar, a mulher chega e ele diz para ela assim: mulher, me dá água. Só que a intenção de Jesus não é que ela dê água para ele. A intenção de Jesus é ele dar água para ela, porque ele é quem transforma, não ela. Ele é quem está com o propósito, é ele quem dá vida para o propósito. Quando uma vida se aproxima, Jesus não viu apenas uma mulher chegando. Jesus olha e diz: ué, um propósito está chegando. Alguém com propósito está chegando. Quando ele olha para você hoje, ele não olha e vê o João, a Maria, o Tiago, a Fernanda. Ele olha para você e diz: alguém com propósito está chegando. Quando você ajoelha para orar, ele olha e diz: alguém que ora com propósito se ajoelhou para orar agora. Quando você senta na sua casa, lá na mesa, com a garrafa de café ou com o tereré igual eu, para poder ler, para poder meditar, ele diz: opa, alguém com propósito sentou para meditar na palavra. O que eu estou querendo te dizer é que ele não te vê como alguém comum, ele te vê como alguém com propósito extraordinário. Aleluia. Por que eu estou falando tanto sobre propósito? Porque às vezes a gente vive uma vida e a gente é aquela velha história: vive um dia de cada vez. Se você não entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, você vai viver um dia de cada vez e você nunca vai viver nada do que Ele preparou para você. Você precisa entender o para que Ele te chamou. Talvez hoje você comece a ter um direcionamento. Você vai entender que às vezes está tudo tão apertado, tudo tão difícil, e Ele te dá uma direção. Este é o propósito. Este é o propósito. O que eu estou querendo te dizer é que no meio dessas situações difíceis que a vida lhe apresenta, Jesus está te dando uma direção para te dizer: o propósito está neste caminho, o propósito está nesta direção, o propósito está neste lugar, o propósito está em você se locomover de um lugar para o outro. Aleluia. Jesus, ele precisa revelar para aquela mulher qual é o propósito de vida dela. E quando ele diz para ela: mulher, me dá água, ela dá uma resposta, e a resposta dela é a resposta de quem ainda não entendeu qual é o propósito. Porque ela vai dizer: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana? Isto porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Observe, pessoas que não entenderam qual é o propósito vão sempre criar dúvidas. Pessoas que não entenderam para que Deus te chamou, vai sempre estar criando alguma dúvida, colocando uma pulguinha atrás da orelha. Você já ouviu falar isso? Pessoas que ainda não entenderam a chamada, vai estar sempre olhando para as dificuldades. Pessoas que ainda não entenderam qual é a promessa, vão sempre olhar e dizer: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Até quando vai ser desse jeito? Mas por que elas são assim? Porque elas ainda não entenderam qual é o propósito. Sabe o que eu vim aqui te ensinar hoje? Ainda que você não tenha entendido qual é o propósito, pare de reclamar. Ainda que você ainda não tenha entendido qual é o propósito, pare de murmurar, pare de perguntar até quando, pare de perguntar por quê, pare de perguntar para quê, porque eu vou te dar uma resposta que é a resposta de quem entendeu qual é o propósito. O propósito está nas mãos dele e ele te direciona para uma direção específica. Aleluia. Agora eu não vou lembrar se é Salmo 40 ou Salmo 70, mas vai dizer assim: apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Pessoas que ainda não entenderam o propósito, vai estar sempre dizendo: Deus, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro. Mas quem entendeu o propósito vai estar sempre dizendo: Deus, eu sei que existe um tempo para todas as coisas, eu sei que o Senhor não está atrasado, eu sei que quem está querendo adiantar a promessa sou eu sei que quem está querendo mudar a direção de tudo sou eu. Mas agora, a partir de hoje, se você fazia isso, você está entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. E quando chegar o dia mau, você vai dizer: Deus, eu entendo que o dia mau é uma preparação para o dia bom, eu entendo que a saúde ou que a doença é uma preparação para a saúde,
Porque a gente reclama da doença, mas não valoriza a saúde. A gente reclama nos dias bons ou nos dias maus, mas não valoriza os dias bons. Então o que Deus está dizendo é: a partir de hoje você não reclama mais. A partir de hoje você não murmura mais. A partir de hoje você não olha mais para os lados procurando uma direção que não é a direção que Deus está te mostrando. A partir de hoje você olha em direção do propósito. E se você não estiver visualizando o propósito, você vai apenas dizer: Senhor, eu aceito a tua boa vontade, eu aceito a tua boa chamada, eu aceito o teu bom propósito. Aleluia. Aleluia, irmão. Você que está me vendo ministrar pela primeira vez, eu sou calmo mesmo, tá? Não espera muito não. Se a palavra não falar, infelizmente você está perdido. O texto vai dizer que inicia-se um diálogo entre Jesus e a mulher. E Jesus, depois de pedir água para ela e ela negar, ele vai dizer assim: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você iria pedir água para ele. Só que observe que a resposta dela é a resposta de quem não entendeu a chamada, de quem não entendeu o propósito. Porque, pastor, quando ela ouve Jesus dizendo isso, ela diz assim: ué, mas você vai tirar água daí com o quê? Pessoas que ainda não entenderam o propósito. Você está conseguindo raciocinar comigo sobre isso? Está conseguindo? Amém? Amém. Pessoas que não entenderam o propósito não estão preocupadas com as respostas, mas com as perguntas. E ela não entendeu e ela diz: mas você vai tirar água como? Eu quero dar água que você dá, mas você vai tirar que jeito? Não estou vendo balde. E você percebe que ela tanto não entendeu o propósito que ela nem sequer vai olhar para ele e vai dizer: quer meu balde? Nem isso. Nem isso. Quer meu cântaro? Quer minha corda? Tira a água daí pra gente então. Já que você é bom assim, então eu não vou mais tirar. Você tira e a gente bebe. Nem para isso ela prestou naquele momento. Por quê? Porque ela não havia entendido qual era o propósito. Aleluia. Aleluia. Só que é interessante demais, porque no diálogo Jesus vai contando coisas sobre a vida dela que talvez somente ela sabia. E quando Jesus começa a falar da vida particular dela, ela começa a entender que ele não era qualquer um. Ela começa a entender que a água que ele tinha para servir não era de fato a água do poço. Porque Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu der, faz nele uma fonte. Aquele que bebe da água que eu dou, não precisa mais voltar aqui para pegar água. Só que, enquanto ela não entendeu qual era o propósito, ela disse: me dá então, porque eu não quero vir aqui amanhã. Vai que eu encontro alguém aqui. Vai que quem está aqui não tem boa vontade ou boa intenção e me atrapalha a tirar água. Pessoas que não entenderam a chamada, não entenderam o propósito, vão estar sempre criando perguntas. Elas não estão preocupadas com as respostas, apenas com as perguntas. No diálogo, eles vão dizer, ela vai dizer: Senhor, nós aqui temos um costume de adorar no nosso monte, só que vocês dizem que o lugar certo de se adorar é em Jerusalém. E Jesus, que entendeu qual é o propósito, vai dar uma resposta para ela diferente dela que não entendeu. Porque ela só faz perguntas, ela diz: aonde é o lugar certo em que se deve adorar? E a resposta de Jesus é: nem aqui e nem em Jerusalém. Aonde é que se deve adorar então? Em espírito, em verdade. Porque quem entendeu qual é o propósito não está preocupado com o lugar.
está preocupado com a busca. Quem entendeu qual é o propósito, não está preocupado com a cadeira bonita, não está preocupado com a cadeira confortável, está preocupado com a intenção, está preocupado com aquele que responde, está preocupado com aquele que é a resposta. Deixa eu te dizer uma coisa, você está preocupado se aqui é na igreja apenas que tem que orar. Ele está te dizendo: ora na tua casa, ora no teu trabalho, ora na escola, ora na faculdade, ora na tua empresa, ora no trânsito, ora na igreja, ora em qualquer lugar, mas ora, adora em qualquer lugar, mas adora. Aleluia. Quem não entendeu o propósito está preocupado demais com o lugar, está preocupado demais que o irmão que está do lado está olhando. Pessoas que não entenderam o propósito estão reparando o som. Eu vi o pastor numa correria danada, aí tem alguém que não entendeu qual é o propósito, está olhando: mas não arrumou antes? Você não sabe que hora deu problema. Pessoas que não entenderam qual é o propósito estão preocupadas com perguntas e não com respostas. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha mais uma vez para quem está do seu lado, por favor. Por favor, olha, eu não estou vendo ninguém olhando. Aí você vai dizer assim: mais importante que perguntas é respostas. Agora diz assim: você é resposta, você não é pergunta. Você é resposta, você não é pergunta. Você é resposta, você não é pergunta. Eu vou falar até você entender. Você é resposta, você não é pergunta. Você é resposta, você não é pergunta. Aleluia. 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 É interessante o texto. Já estou finalizando. Você precisa trabalhar amanhã e eu não vou me estender muito. O texto ele é categórico. Porque quando chega no verso 28, o texto vai dizer claramente: deixou a mulher o seu cântaro. Você está com a Bíblia aberta? Tá? Procura no texto ela tirando água do poço. Você não vai achar. Mas qual era a intenção dela? Tirar a água. Mas por que não tirou? E ainda jogou o cântaro fora. Abandonou o cântaro. Por quê? Porque o cântaro é pergunta. Será que eu vou conseguir tirar a água do poço hoje? Será que vai ter alguém lá para me atrapalhar tirar a água do poço hoje? Será que a fila vai estar grande demais? Só que quando ela joga o cântaro fora, ela diz assim: amanhã tem água em casa, amanhã tem provisão em casa, amanhã tem fartura em casa. Por quê? Porque eu abandonei aquilo que era meu e recebi aquilo que era dele. Aleluia. Qual era o propósito dele? Dar água para ela. Mas que água? Ele, a tua palavra, a palavra dele. Ele é a própria palavra, o verbo vivo que desceu dos céus. Aquele que sem ele nada do que se fez teria feito. Aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que foi sepultado antes da fundação do mundo, aquele que antes do sol ser criado, ele era a luz de Deus para a terra, ou para aquilo que existia no momento. Aleluia, aleluia. Quando eu vejo no texto a mulher jogando o cântaro fora, eu percebo, a mulher ainda não sabe, mas ela começa a viver o propósito.
Como assim? Esta é a vontade do meu Pai, que vocês vão e deem frutos. Só que o verso 29 é muito interessante, muito pertinente. Eu gosto de pregar de forma calma por causa disso, para a gente poder ler o texto junto. Verso 29, ou melhor, verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para onde? Você está lendo? Para onde que a mulher foi? Para onde? Só uma irmã disse. Para onde que a mulher foi? Mais uma vez, por favor, que só meia dúzia falou. Para onde? Para a cidade. Isso é a prova de que você está acompanhando o texto, irmão. Eu preciso fazer isso aqui, porque se você fechar a Bíblia e depois você for embora e não lembrar do que foi dito, não vai adiantar nada você ter vindo aqui. Ela foi para a cidade. E quando ela chega na cidade, ela faz o quê? Verso 29 agora. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Mas espera, ela não foi no poço tirar água? Não tirou. Só que Jesus, diálogo com ela, disse para ela assim: aquele que bebe da água que eu dou, se faz nele uma fonte. Aleluia. Quem gosta da palavra pegou isso aqui. A mulher bebeu que água? Cristo. Recebeu a palavra, recebeu o propósito, e ainda que possa não ter entendido, ela começou a viver o propósito. Quando ela começa a viver o propósito, aí eu me lembro de Marcos 16:15, ide, ou 15:16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. A mulher vai para a cidade. Quando ela chega, ela vê uma multidão de gente. Quando ela vê umas pessoas, ela diz assim: ei, vem, eu posso mostrar para vocês alguém que falou tudo da minha vida. Porventura não é este o Cristo? Observe que a mulher, ela faz uma pergunta assim, mas antes da pergunta ela diz: venham, resposta, venham, resposta, vejam, resposta. Ela está dizendo assim: venham, eu tenho uma resposta para vocês na beira do poço. Eu tenho uma resposta para vocês na beira do poço. Aleluia. Aleluia. Só que a pergunta que ela vai fazer agora, eu esqueci como é que fala. Que engraçado isso. É aquelas perguntas que já é a resposta. Tem alguém que sabe falar? O que é isso que eu esqueci agora? Pergunta retórica. Perfeito. Alguém falou por aí, eu ouvi. A pergunta dela é retórica, porque ela dá resposta para a pergunta. Então quer dizer que ela entendeu o propósito. Porque quem entendeu o propósito abandona as perguntas, começa a viver as respostas. Aleluia. Percebe que o seguinte, no começo do texto ela vai dizer assim: os judeus não falam com o samaritano, não conversa comigo. Só que agora ela está vindo aqui chamar samaritano para ir ter com o judeu. Parou de criar perguntas, ela só apresentou resposta. Aleluia. Aleluia. Lembra que ele disse que quem bebesse da água que ele dava ia se fazer nele uma fonte, ou nela uma fonte? Aleluia. Quando ela experimenta daquilo que Cristo é, ela não consegue mais falar da vida particular. Ela só diz: contou tudo da minha vida. Tem mais uma coisa, vocês precisam conhecer Ele. Por quê? Porque agora ela parou de contar as notícias ruins. Porque no meio do diálogo deles, Jesus fala assim para ela: fala o seguinte, chama teu marido. Ela diz: não tem marido. Notícia ruim. Só que agora ela se esquece de contar as notícias ruins e ela conta: eu sei de alguém que mudou minha vida, mudou minha história, me deu uma direção. E quer saber de uma coisa? Venham e vejam Ele. Aleluia. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Eu posso orar com você?
Amém? Vamos fazer algo muito bom aqui hoje? Você vai se direcionar até alguém, você vai pegar na mão de alguém, você vai abraçar alguém. Você pode fazer isso? Faça isso, por favor. Aleluia. Se você puder pegar na mão, pega na mão. Se você puder dar um abraço, dá um abraço. Faz aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar em você para ser feito. Aleluia. Senhor, eu estou com meus irmãos aqui, Pai. E, Pai, o Senhor nos deu uma direção. E a Tua palavra hoje, ela falou de propósito, Pai. E, meu Deus, nós estamos dispostos a viver o propósito. Pai, nós a partir de hoje não vamos nos importar ou não vamos mais compartilhar notícias ruins, Pai, porque nós estamos dispostos a viver o propósito, e quem vive o propósito não conta notícia ruim, não faz pergunta. Pai, quem vive o propósito tem resposta, é resposta, traz resposta. Senhor, quem entendeu, ó Pai, ou já que nós estamos dispostos, Deus, a viver o propósito, a partir de hoje nós vamos chegar perto de pessoas doentes e vamos dizer: será que Deus pode te curar? Não. Nós vamos dizer: Deus é a cura para a tua enfermidade. A partir de hoje que nós estamos dispostos, Pai, a viver o propósito, nós vamos dizer: Deus é a porta aberta para a sua vida, Deus é a cura para a enfermidade, Deus é o remédio que cura a doença, Deus é, como diz o louvor, a chave de madeira que abre porta de água. Deus, a partir de hoje nós somos respostas do Senhor para a vida de pessoas e não perguntas. Nós somos respostas. Nós somos respostas. Rebiachemando e mandarabaia e colobiandar ser e me andar ralai eu remexi que manganda. Aleluia, aleluia. Você vai aproveitar que você está perto de alguém e você vai dizer para ele assim: você é resposta, você é resposta, você é resposta, você é resposta, você é resposta. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta, que Jesus é a resposta. Quantos aqui ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador? Ou melhor, você acredita que Jesus pode te usar para salvar uma vida agora, uma alma agora? Você acredita? Então você vai fazer o seguinte: você vai se direcionar a alguém e vai dizer para essa pessoa: quer aceitar Jesus hoje? Aleluia. Se houver alguém para aceitar a Jesus hoje, traz ele aqui na frente, por favor. Se houver alguém para aceitar Jesus hoje, traz essa pessoa aqui na frente. Não deixa ela vir sozinha, não. Será que há alguém entre nós para aceitá-lo como um único e suficiente Salvador? Será que há alguém para se entregar para o propósito hoje? Será que existe alguém para abandonar as perguntas e começar a ser resposta? Será que há alguém entre nós para aceitar Jesus hoje? Aleluia. Este é o convite mais importante da sua vida. Será que há alguém para aceitar a Jesus hoje? Será que há? Aleluia. Se não há, que Deus nos abençoe em o nome de Jesus Cristo. Que você e a sua casa, você e a sua família seja resposta e não pergunta. Agora, para encerrar, você vai declarar em alto e bom som. E eu vou ficar ouvindo se você vai declarar de verdade. Você vai dizer: eu sou resposta. Eu sou resposta. 3 vezes, 3 vezes. Eu sou resposta. Eu sou resposta. Aleluia. Deus